Então, para você que está assistindo a gravação, eu estou começando apresentando o cronograma da disciplina. A gente está falando sobre essa parte inicial, que é relacionada com a célula, metabolismo, uma parte bem básica da fisiologia. E isso daqui não vai ser cobrado em prova. A minha ideia é que a gente não faça uma prova direcionada para o conteúdo da disciplina. Eu vou utilizar o espaço de A1, o espaço de A2, para agregar mais conteúdo para a disciplina, até porque essa é uma disciplina de tópicos, então eu não preciso ter toda aquela formalidade das avaliações. Então, a avaliação A1 vai ser sobre esporte e treinamento. Então, não vai ser exatamente sobre isso que a gente está falando nas primeiras aulas. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu falo sobre a 1 e a 2. E aí depois vem o segundo bloco da disciplina. A segunda parte da disciplina depois de A1. A gente vai falar sobre adaptação fisiológica no trabalho de força. Então, nota que agora eu não estou falando sobre célula, sobre metabolismo de uma forma geral. Eu estou direcionando. A gente vai falar sobre adaptação fisiológica no trabalho de força, ou seja, o trabalho de contra-resistência. O que gera de resposta? O que eu espero encontrar no indivíduo sedentário que começou a fazer um trabalho de força? O que eu espero encontrar no indivíduo moderadamente condicionado, num praticante, num desportista, no trabalho de força? E o que eu espero para um atleta? A gente vai estar sempre fazendo esse cenário para esses três indivíduos. Então, como é que acontece a hipertrofia resultante do trabalho de força? Será que tem aumento da capacidade cardiovascular no trabalho de força? Será que eu tenho aumento de outras funções metabólicas? Será que eu consigo modular mitocôndrias? Será que eu consigo modular a expressão gênica no músculo por conta do trabalho de força? Então a gente vai ter uma aula só sobre trabalho de força e uma aula só sobre trabalho de resistência. Então as provas de longa duração, maratona, natação de travessia, e a gente vai ver as adaptações ligadas a esse tipo de exercício. Será que tem hipertrofia no trabalho de resistência? Como é que isso funciona? Como é que funciona a melhora da capacidade cardiovascular num trabalho de resistência? Então a gente vai ver quais são as adaptações e principalmente como é que é o tempo dessas adaptações, que é importantíssimo para a gente ter uma boa prescrição dentro da nutrição. O indivíduo começou agora. Eu espero que uma série de adaptações ocorram, mas com quanto tempo para eu poder começar a tratar esse indivíduo de uma forma diferente de um sedentário, e sim agora como um indivíduo adaptado àquele tipo de treinamento que ele vem se expondo, né? Um indivíduo, um desportista. Então a gente vai entender como é que é o timing, não só esse macro timing, que eu estou falando de semanas e meses, mas também de minutos, horas e dias. O indivíduo acabou de treinar, o que está acontecendo com ele minutos depois, horas depois, um dia depois, 2 dias depois, né? Para a gente ter um bom embasamento para as intervenções nutricionais que são necessárias em cada um desses momentos. Tá? Bom, falamos sobre força, falamos sobre resistência. Depois a gente vem para rabdomiólise e overtraining. Ou seja, o que está acontecendo nesse processo fisiopatológico quando existe um excesso de atividade física? E aí a gente tem o overtraining, pode ter até mesmo uma rabdomiólise, né? O que vai acontecer? Nessa aula, a gente também vai falar um pouco sobre exame bioquímico, tá? Como é que vai ficar o hematócrito desse indivíduo? Então, a gente vai analisar alguns aspectos bioquímicos também de exames, tá? Sempre com uma visão bastante prática nesse segundo módulo, né? O que eu preciso olhar no exame de sangue? O que eu preciso identificar na urina? O que eu preciso identificar no aspecto físico do paciente para conseguir analisar se ele está nesse quadro de overtraining e de rabdomiólise, né? O que está acontecendo fisiologicamente nos bastidores dessas duas situações, né? Como é que está a fibra muscular, como é que está o rim, como é que está o transporte de elementos no sangue, como é que está a adaptação cardiovascular numa situação de overtraining, como é que está a resposta imunológica, como é que está o estresse oxidativo. Então a gente vai ver toda essa parte molecular, fisiológica,
mas sempre com um olhar prático do que eu posso fazer, o que eu preciso ter atenção em cada uma dessas situações. Bom, não acaba a fisiologia do exercício aí, mas eu preciso falar das condições especiais, em que eu vou integrar uma série de questões que a gente já vai ter debatido ao longo da disciplina. Então, a gente vai ter essa última parte da disciplina toda ligada a condições especiais. Que condições especiais são essas? Prática de exercício físico em temperaturas elevadas. Então, aqui a gente vai falar sobre termorregulação, sobre controle de hidratação, função renal ligada, transporte de eletrólitos, como é que eu faço para produzir o suor, por que existe diferentes concentrações de eletrólitos no suor de cada um dos indivíduos, a gente vai lidar com isso. E vamos levar isso ao extremo também. O que acontece no quadro de uma hipermação, em que a temperatura corporal sobe muito? Então, o que eu vou fazer com esse indivíduo? Como que eu evito que ele morra? Porque a gente vai estar em situações bem extremas nessa parte da disciplina, né? Então, a gente vai entender tudo que está ligado à temperatura ambiente elevada associada à atividade física. Depois a gente vai para o outro extremo. O que acontece com um indivíduo que está fazendo exercício físico numa temperatura muito baixa? Então, não estou falando de uma temperatura de ar-condicionado na sua academia, estou falando de uma temperatura muito baixa mesmo. O pessoal que faz, por exemplo, atividades na neve, atividades com uma temperatura ambiente beirando 0 graus, temperaturas negativas ou muito baixas, tá? E aí a gente vai estar sempre olhando o que acontece se eu só colocar o indivíduo nessa situação. Tá? O indivíduo vai ficar sentado lá no meio da neve. O que vai acontecer com o corpo dele? Tá? E se esse indivíduo começar a fazer atividade física? O que eu espero encontrar? E o indivíduo sedentário, o desportista e o atleta de ponta, o que eu espero encontrar de diferença para cada um deles aqui, em cada uma dessas situações? Tá? Depois a gente vai para uma condição especial também, que é a atividade física em elevadas altitudes. Eu vou pegar uma mochila e subir o Everest. Legal. O que vai acontecer com você? Como que é essa questão da pressão parcial de oxigênio baixa vai afetar o seu desempenho ali e como pode afetar, inclusive, a sua saúde, né? Então, a gente vai ver os pontos de corte de altitude, até que ponto eu consigo ter adaptação com aumento de hematócrito, até que ponto eu não tenho adaptação, até que ponto eu consigo me manter, mesmo fora da adaptação, com um certo nível de desempenho físico, como que é o gasto energético nessas caminhadas em elevada altitude, né? Então, a gente vai ver todos os aspectos ali físicos e metabólicos ligados a esse ambiente rarefeito, né? Depois, a gente vai para microgravidade e profundidade, né? Não são... Tem uma certa associação entre as duas situações, né? Porque a oxigenação ela acaba sendo artificial ou modulada, né? Mas microgravidade, a gente está falando ali do astronauta, principalmente, profundidade, pessoal que vai fazer mergulho, né? Então, a gente primeiro vai ver microgravidade, o que está acontecendo com essa pessoa que está indo para o espaço, né? E espero que vocês, alunos, tenham condições monetárias e idade suficiente para conseguir fazer uma atividade física no espaço, né? Se o mundo não entrar numa terceira guerra mundial, talvez isso aconteça pelos mais otimistas daqui a uns 10, 15 anos, né? Se vai ser para todo mundo, eu acredito que não, mas eu acredito que a tendência é que isso aconteça, seja na Lua, seja em Marte, ou seja na periferia do nosso planeta. Então, a gente vai entender o que está acontecendo com o músculo ali, quais são os modelos de treinamento que os astronautas utilizam para tentar atenuar esses processos. A gente vai ter muitos dados dos russos que levam ao extremo essa questão física no espaço, eles são os recordistas de permanência no espaço. Então, a gente vai
vai entender o que está acontecendo ali. Não que atualmente exista alguma modalidade desportista que ocorra nesse cenário, mas quem sabe um dia, e se um dia isso vier a acontecer, a gente vai saber pelo menos o básico da fisiologia nesse ambiente, né? E depois a gente fala sobre profundidade, o pessoal que faz mergulho, né? O que está acontecendo com quem faz mergulho, o que está acontecendo com quem faz apneia, né? E aí quais são os riscos, a gente viu um pouco disso na fisiologia, né? da doença descompressiva, mas a gente vai entender mais profundamente quais são as adaptações musculares, quais são os efeitos que podem ocorrer, né? Bom, aí depois a gente entra em 2 ciclos de vida que a gente vai falar pouco ao longo da disciplina, então por isso que tem 2 aulas específicas para eles. Uma é a infância e adolescência. Esse infância está errado, né? Na infância, na adolescência a gente tem normalmente a primeira exposição à atividade física e na atividade física de alto desempenho. Normalmente a gente tem um início na adolescência e às vezes algumas modalidades, o ápice da carreira do atleta se dá na adolescência, como por exemplo na ginástica olímpica. Na ginástica olímpica, as atletas de ponta no seu ápice, a grande maioria tem menos de 18 anos. E então a gente vai entender como que a atividade física ela pode ser positiva e também negativa para o adolescente que está se expondo a um esporte numa intensidade muito alta, né? E por fim a gente vai falar sobre o envelhecimento, né? Como que é a prática da atividade física na terceira idade, quais são os aspectos metabólicos envolvidos, como que isso pode reduzir o risco de sarcopenia, como que isso pode aumentar o risco de lesões mecânicas, de fraturas e quais são as repercussões metabólicas e fisiológicas para um indivíduo na terceira idade que pratica atividade física. E sempre com aquele olhar. O indivíduo que está começando a fazer atividade física na terceira idade, o indivíduo que já vem fazendo e o indivíduo que é um atleta mesmo estando na terceira idade, que pratica, que compete, por exemplo, nas categorias Master, né? Bom, depois a gente vai ter A2, Vista e A3, tá? Já falo sobre as provas. Vamos lá, quais são as referências que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar os livros de fisiologia do esporte e do exercício que estão nas bibliotecas virtuais da universidade. Você vai lá na minha biblioteca, você vai encontrar esses 3 livros, tá? Esses são livros básicos para a nossa disciplina. Só que uma boa parte das informações que eu vou trazer para vocês não vem do livro e vem sim de artigos científicos. Então, eu vou colocando essas referências para vocês ao longo das apresentações, né? A gente tem um livro também que não é de fisiologia do esporte, mas é um livro que é muito interessante para a gente em relação à atuação clínica, né? O que eu faço com um atleta nessa condição? Então, recorrentemente, até para responder as perguntas de vocês, a gente vai utilizar o livro de estratégias de nutrição e suplementação no esporte. Então, em muitos momentos a gente vai buscar algumas referências que estão nesse livro, né? Bom, em relação a artigos, né, a proposta é que a gente trabalhe sempre com artigos bastante recentes, né, o mais recente possível, né? Um artigo que eu já deixei aqui para vocês, está com um link, artigo gratuito, é um artigo que vai ajudar vocês na atividade de A2. Né? Esse é um artigo que vai ajudar, que eu recomendo que todo mundo leia, né? Apesar de estar em inglês, você pode abrir no seu navegador, lá no Microsoft Edge ou em qualquer outro navegador e mandar traduzir, você vai ler numa boa. Ou utiliza o seu inglês aí, que foi fruto do investimento aí dos seus pais, dos seus familiares ao longo dos anos, tá? Bom, esse é um artigo interessante porque a gente vai falar sobre suplementação, que é o tema de A2. Mas antes de falar de A2, vamos falar de A1. Como é que vai funcionar A1? Provavelmente vocês já receberam informações de outras disciplinas, e nas outras disciplinas, A1, abre aspas, é praticamente uma prova, A2 também, né? Então, como é que vai funcionar para a gente nessa disciplina? Para a gente, eu vou utilizar o tempo
como o tempo de prova para a gente agregar mais conhecimento. Então, o que a gente vai fazer? Vocês já hoje a gente já vai começar a se dividir, né? Vocês vão se dividir em 5 grupos, independente do número de alunos que tem na turma. Tá? A gente precisa trabalhar com esses 5 temas, né? E também com os 5 temas ergogênicos, né? Eu dou opção para vocês dentro de cada tema. Então tem corrida curta ou longa, futebol ou basquete, triatlo ou ciclismo, judô ou boxe, natação curta ou longa, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar um vídeo de até 12 minutos que vai ser carregado no YouTube e que no dia da 1, tá lá no calendário, lá, ó, no dia da 1, dia 12/4, vocês vão simplesmente passar o vídeo para a gente assistir e debater em cima desse vídeo, né? Eu botei um roteiro de itens, de tópicos que eu gostaria que vocês abordassem dentro desse vídeo, né? Então, primeiro, a descrição da modalidade. Você vai falar, o futebol foi criado na Inglaterra, sei lá, 300 anos atrás, a corrida de longa duração mais famosa do mundo é a maratona e tal. Cada grupo vai ter o seu tema e vai falar um pouco sobre o que é a modalidade. Lá no boxe, vai falar, existe o boxe olímpico, existe o boxe internacional, no judô é dividido por categorias de peso. Bom, e aí o próximo tópico que vocês vão falar é sobre a diferença de treinamento e competição, que é uma coisa que a gente precisa ter em mente na nutrição, que muitas das vezes não é muito bem abordado ao longo das disciplinas. Treinamento tem uma característica, competição tem outra característica. Isso fica muito claro em algumas modalidades, como por exemplo as lutas. Você vai treinar boxe, você vai fazer uma atividade extenuante e na grande maioria das vezes aeróbica. O momento da luta, dependendo de como for essa luta, ela pode ser uma luta de curta duração, que vai depender bastante do sistema fosfagênio e ATP, e glicogênio ácido lático. Então, eu preciso que vocês descrevam qual é a diferença de treinamento para competição. Por exemplo, triatlo. O triatlo, o sujeito ele não vai treinar sempre da mesma forma. No início do período de treinamento, ele vai ter como objetivo fortalecimento, mais hipertrofia. Depois, quando chegar próximo do período de competição, ele vai buscar perda de peso, vai buscar ficar mais leve, pode ter uma adaptação aí em relação à dieta, também combinada com treinamento. E o período da competição, dependendo da modalidade do triatlo, a gente vai ter ali como característica aeróbica muito importante essa modalidade. Dependendo da modalidade, você pode ter a competição ocorrendo em 3 dias diferentes. Ou pode ser que ocorra em equipe, em um dia só, às vezes em alguns minutos você já tem o resultado de uma prova de triatlo, por exemplo, no short triatlo ou no fast triatlo. Então, cada competição daí tem diferenças entre treinamento e competição, né? Cada uma dessas provas. Então, eu gostaria que vocês destacassem isso no seminário. Qual é a diferença? Por quê? Quando você estiver atendendo um atleta de qualquer uma dessas modalidades, você precisa entender qual é o momento em que ele está, se ele está no momento de competição, se ele está no momento de treinamento, para a partir daí estabelecer a sua estratégia nutricional. Quando a gente pega um artigo científico, por exemplo, sobre uso de ergogênicos no basquete, o sujeito está pensando, na grande maioria das vezes na pesquisa, no período de competição. Numa competição de basquete, o que eu vou fazer? Só que o período de treinamento normalmente é diferente do período de competição, né? Não sei se tem algum educador físico na disciplina ou se alguém já teve contato com esporte de alto rendimento, mas existem algumas máximas para o educador físico e uma delas é que o treinamento tem que ser pior do que a competição, para você chegar na competição e achar que foi fácil e você conseguir extrair o máximo possível de desempenho físico ali. Então, vamos debater um pouco sobre essa diferença de treinamento e competição. Depois, um outro ponto que vocês precisam abordar é como é que eu classifico essa modalidade desportiva do seu grupo de acordo com a forma de renovar ATP para a contração muscular. É o sistema fosfagênio, glicogênio ácido lático,
aeróbico, não, é misto, é glicogênio ácido lático e aeróbico. Por exemplo, ciclismo. O ciclismo depende do atleta, porque tem atleta na equipe que é o sprinter. Para ele, no final da prova, ele vai depender muito do sistema fosfagênio para ter um bom desempenho, né? Agora, por exemplo, numa maratona, a gente tem basicamente o sistema aeróbico como principal fonte de energia. Então, cada prova, cada competição dessas daí tem uma peculiaridade, tá? Bom, depois a gente vai falar sobre eu vou querer que vocês falem sobre composição corporal esperada para o atleta profissional dessa modalidade. Para um judoca, qual é o percentual de gordura esperado? Qual é o padrão de composição corporal que eu espero para um atleta de ponta, para um atleta profissional? Qualquer um pode fazer um triatlo, futebol, corrida, judô, boxe, natação. Mas para ser um atleta de ponta, eu preciso ter características genéticas que contribuam para isso. Qual é a altura que eu preciso ter? Qual é a composição corporal que eu preciso ter? Quais são as características físicas que são mais adequadas para eu ter um ótimo desempenho físico aqui? Com foco principalmente na composição corporal, que é o que a gente consegue modular mais. Bom, depois vocês vão precisar falar sobre repercussões fisiológicas negativas e lesões mais frequentes. A gente tem uma ideia mágica de que o esporte é lindo, maravilhoso e nada de errado acontece. Não, acontece um monte de coisa errada. O esporte de alto rendimento ele é prejudicial à saúde na grande maioria das vezes, de alguma forma. Então, numa natação de longa duração, o que pode acontecer com esse atleta? Ele pode ter hipotermia? Talvez essa seja uma repercussão fisiológica importante para um nadador de longa duração. Vou fazer a travessia do Canal da Mancha a nado. Ótimo. Tem chance de eu desidratar? Tem chance de eu ter hipotermia? Quais são os tipos de lesões mais frequentes que ocorrem nessas modalidades? Por exemplo, estou falando do basquete. Quais são as lesões mais frequentes ali? Torção de tornozelo, joelho, ombro, punho? O que tem de mais frequente que eu preciso ter atenção do ponto de vista fisiológico ali, né? Algumas delas a gente pode, através da nutrição, tentar atenuar. Por exemplo, se eu tenho muita lesão provocada pelo impacto, um peso mais baixo pode ajudar a reduzir o risco de lesão, né? E aí eu pego até essa deixa para falar sobre as principais preocupações nutricionais. Ou seja, o que eu preciso me preocupar com um atleta? Quais são as minhas preocupações nutricionais? Uma corrida de longa duração, eu tenho preocupação com overtraining. Uma prova, por exemplo, de judô ou de boxe, eu tenho preocupação com a densidade óssea. Com uma prova de futebol, eu tenho preocupação com o uso excessivo de cafeína, por exemplo. Então, vocês vão destacar ali quais são as preocupações nutricionais mais importantes. Não é para montar uma prescrição dietoterápica para um atleta dessa modalidade, mas sim me dizer o que eu preciso, o que o nutricionista precisa ter atenção ali, né? E, por fim, né, isso aqui era a forma de apresentação que estava ali, né? A forma de apresentação do seminário, né, vai ser o vídeo gravado e carregado no YouTube. Como vocês vão fazer isso? Vai ser um modelo PowerPoint. Você vai pegar o PowerPoint e vai passando os slides e alguém vai falando. Não, eu vou gravar alguém em pé falando, vou gravar alguém sentado, vou fazer igual algumas aulas que tem aí no YouTube. Você vai lá, coloca a sua câmera, sua webcam no cantinho do slide e você vai fazer a gravação. A forma é livre, né? O que eu tenho de preocupação são com os tópicos que vocês precisam abordar e com o tempo, porque se deixar, dá uma aula só para cada tema. Se vocês chegarem assim, Sérgio, dá para fazer uma aula só sobre boxe? Dá para fazer uma aula inteira sobre boxe. Mas eu quero um resuminho ali, então por isso que a minha preocupação é ficar em torno de 12 minutos. Tá? E pelos tópicos aqui, vocês podem ver que tem bastante coisa para falar dentro de cada uma das modalidades. Só vou pedir para vocês não gastarem muito tempo com a descrição da modalidade, assim, com os aspectos mais ligados com fisiologia. Vai, perguntas. Perguntas.
Sérgio, não falamos juntas. Pode falar. Márcia? Vou falar, não, eu ia falar o seguinte, para você ver se você. A gente não conhece as pessoas que estão nessa aula, né? É melhor você dividir aí os grupos para a gente poder entrar em contato, né? Isso, o que que eu vou fazer, tá? Hoje eu vou pegar uma pessoa para cada tema. Tá. E aí, como vão entrar outras pessoas na disciplina, a gente não vai conseguir fechar os grupos todos, né? Até porque a gente não sabe exatamente quantos alunos vão ter na disciplina. Então, eu vou, por exemplo, eu vou deixar que vocês sejam voluntários, né? Eu quero ser voluntária para ficar com o tema de boxe ou judô. Legal. Aí, pego a Kathleen, olha lá, Kathleen, responsável pelo boxe ou judô. E aí, as outras pessoas vão se dividindo dentro desses grupos, tá? E aí a gente deixa essa organização ali bonitinha no grupo do WhatsApp, tá, Márcia? Mas hoje a gente sai pelo menos com uma pessoa representante de cada grupo. Sérgio, Pode falar. Kathleen, aproveitando a deixa, posso ficar com corrida curta ou longa, então? Pode, se tiver. Deixa eu fazer a organização já aqui. Tá? Vamos lá, corrida curta ou longa. Flávia, correto? Alguém tem Kathleen. Kathleen ou Flávia? Não Kathleen. Kathleen. Você escreve o seu Kathleen. TH. THLYN. Tá. Alguém mais quer ser voluntário para algum dos grupos? Algum outro? Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bom, fala o seu nome. Queríamos fazer Sofia Catarina, queríamos fazer boxe. A gente já Sofia, conversou aqui, né? Sofia e Catarina. Não, Sofia Catarina sou eu. Eu tenho nome composto. E é a Luísa Rafael, que é a minha dupla. Luísa. Tá, eu vou deixar o nome só de uma pessoa. E aí lá no grupo do WhatsApp a sua amiga entra junto ali, tá? Posso fazer o de natação? Ah, beleza. Pode. Quem tá falando aí? Flávia. Alguém quer futebol, basquete e triatlon ou ciclismo? Oi, Sérgio. Posso fazer triatlo? Karine. Karine. Futebol ou basquete? E aí? Quem tem interesse? Não tem nem homem nesse grupo, né? Alguém? Voluntário? Voluntária? Se cri-cri, tá. Então eu vou deixar o tema em aberto aqui para algum próximo aluno. Tá ok? Alguém tá falando alguma coisa? Eu não ouvi. Não, eu já me candidatei pelo grupo aqui a ficar com a Kathleen aí, a corrida curta e longa, mas eu me preocupo que você quer que use os 5 grupos, né? Os 5 mas vai ter mais gente que vai entrar na disciplina. Tá? Tá legal. Tá tranquilo. Sérgio, tem número mínimo ou máximo para o grupo? Então, eu ainda não sei porque, por exemplo, hoje tem 11 pessoas, mas eu sei que tem gente que vai assistir a gravação, né? E tem gente que ainda vai entrar na disciplina, então eu não sei exatamente quantas pessoas vão ter por grupo. Vamos botar aí que entre, sei lá, mais umas 5, 6 pessoas, vai dar aí 2, 3 pessoas por grupo. 3 vezes 6, 18, vai dar entre 2 e 3 pessoas por grupo. Tá? Então, porque no meu grupo poderia ficar, então, a Dani e a Márcia. Pode ser a Márcia. Tá. Com quem que eu tô falando? Qual tempo? A Kathleen é que estuda comigo sexta, né, Kathleen? Isso, eu mesmo. É bom que a gente pode conversar lá, tá ótimo. Ô, Sérgio, libera o chat, daí eu coloco o link do WhatsApp aqui para o pessoal entrar e a gente faz a listinha para colocar os nomes no grupo. O chat... Cadê? Chat.
A Gisele colocou lá de manhã, já até entrei no grupo. Vou escrever até para o Sérgio. Tá. O chat, eu não sei se eu consigo liberar o chat para vocês. Eu sei que quando você não acessa com o e-mail da instituição, você não consegue acessar o chat. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vocês estão vendo aí na tela? Esse é o QR Code para entrar no grupo do WhatsApp. Ah, agora eu vi, não sabia que tinha grupo, não. Beleza. Tá? Bom, caso não entre mais pessoas e tal, para a gente não ter ninguém fazendo sozinho, eu excluo esse grupo do futebol e basquete, tá? Então vou deixar aqui na apresentação em aberto, e aí a gente passa para o próximo tópico, que é A2, tá? Vamos lá. A2, né? A2 a gente vai fazer uma estrutura similar à A1, né? Os mesmos 12 minutos, 5 temas. Né? Quais são esses temas? São os ergogênicos, aqui, ó, são os ergogênicos nutricionais. Tá? Isso vai ser para o dia 21/6. Tá? No dia 21/6, a gente vai falar sobre bicarbonato de sódio, creatina, beta-alanina, cafeína e nitrato. Né? Por que eu escolhi esses temas? Porque esses são os 5 ergogênicos que vocês vão encontrar nesse artigo, tá? Que são os ergogênicos mais relevantes dentro da nutrição, os ergogênicos nutricionais mais relevantes. Por quê? Eles têm dados consistentes de resultados positivos sobre a melhora do desempenho físico. Tá? Existem outros ergogênicos que vão indiretamente melhorar o desempenho físico. Por exemplo, a leucina pode ser classificada como ergogênico. Bom, se a leucina ajuda no ganho de massa muscular porque ela favorece a via da mTOR, então eu posso dizer que a leucina é um ergogênico, mas não é um ergogênico direto. Esses 5 ergogênicos são ergogênicos diretos. Ou seja, você suplementa desses ergogênicos, de algum desses, e você vai encontrar uma melhora de desempenho físico em algum tipo de atleta. Então, por isso que eu escolhi esses 5, até porque não dava para falar de muito mais do que 5 temas. Então, os temas são bicarbonato, creatina, beta-alanina, cafeína e nitrato. O que eu já espero... vai dividir os grupos já também? Vou fazer a mesma coisa, vou colocar... Coloca aí na creatina, aí, por favor. Já saiu na frente aí, qual é o seu nome? Flávia. Obrigada. Os grupos não precisam ser necessariamente os mesmos, tá? Vocês podem fazer A1 com um grupo e A2 com o outro, não tem problema, tá? O que eu vou pedir para que vocês abordem minimamente dentro desse seminário? Qual é o mecanismo de ação? Eu vou falar sobre bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele atua tamponando o pH celular. Então, ele ajuda a controlar o pH, por ele ajudar a controlar o pH muscular, eu consigo manter um nível mais alto de desempenho físico numa condição anaeróbica. Então, eu vou descrever esse mecanismo. Posso colocar figura, posso falar, a forma de apresentação é com vocês. Tá? Para não dizer que eu estou dando dica só para um grupo, vou dar dica para todo mundo. O mecanismo da creatina. A creatina, ela, depois suplementada, ela se acumula no músculo, na forma de creatina fosfato, sob contração de alta intensidade, ela auxilia na renovação de ATP, mantendo essa contração de elevada intensidade. Beta-alanina, ela aumenta um componente celular que se chama carnosina, e isso vai auxiliar no controle do pH muscular, do pH intracelular, favorecendo uma tolerância maior ao exercício físico anaeróbico. Então, tem uma atuação similar ao bicarbonato. Cafeína tem um efeito estimulante, auxilia num quadro favorável, principalmente para a atividade aeróbica, na oxidação de lipídios. Nitrato, ele atua, estou falando resumidamente, tem muito mais coisa do que eu estou falando aqui. O nitrato, ele atua garantindo uma adequada vasodilatação por meio da produção de óxido nítrico.
Então, tendo o estímulo e uma boa quantidade de nitrato presente, a gente vai ter uma adequada vasodilatação, favorecendo um maior fluxo para o músculo, e isso vai levar a uma melhora de desempenho físico, principalmente nas atividades que dependem de uma ótima oxigenação muscular, né? Aí, vai ver o próximo tópico, que é a magnitude do efeito esperado. O bicarbonato melhora o desempenho físico em 1%, 2%, 3%, 5%, 30%, que são alguns dados aí da cafeína, da creatina. Então, bom, você vai me dizer qual é a magnitude da melhora do desempenho físico. Não. Depois você vai me dizer quais são os efeitos adversos esperados, o que pode dar problema. Já vou adiantando para vocês. Todos eles têm efeitos adversos. Alguns têm mais, outros têm menos. Alguns efeitos adversos são indiretos, outros são diretos, mas todos eles têm efeitos adversos. Eu quero saber quais são esses efeitos adversos, né? Depois vocês vão me dizer qual é o público potencialmente beneficiado por essa suplementação. O nitrato ele tem um melhor resultado em atletas desse tipo, em sedentários, em desportistas, em atletas de força, de longa duração. Então, você vai me dizer qual é o potencial público que vai ser beneficiado. Depois você vai me dizer se existe uma fonte alimentar. É possível ter esse benefício sem precisar da indústria, ou seja, através de alimentos é possível? Existe alguma fonte alimentar? Próximo tópico, qual é a dose recomendada para a prescrição? Então, qual é o modelo de prescrição desses componentes? A creatina vai ter uma dose de ataque, depois uma dose de manutenção. A beta-alanina eu preciso de 12 semanas para começar a ter efeito. A cafeína eu vou utilizar 30 minutos antes. Bicarbonato na janela de 60 a 90 minutos antes. O nitrato eu vou distribuir ao longo das refeições. Você vai me dizer qual é ou quais são, até porque alguns deles têm mais de um modelo de prescrição, né? Quais são esses modelos. E depois você vai fazer um negócio que é muito legal, que pouca gente faz, que é o seguinte: qual é o custo para o atleta de fazer essa suplementação? Você vai entrar na internet, vai pesquisar lá no Google Shopping, no Mercado Livre, vai na loja de suplementos alimentares, vai no Mundo Verde, vai em algum local e vai fazer um levantamento do custo dessa suplementação. A suplementação de beta-alanina é de 12 semanas. Eu não quero saber quanto é que custa a beta-alanina, eu quero saber qual é o custo da prescrição. Para atingir esse resultado positivo aí de 2% na melhora de desempenho físico, qual vai ser o custo financeiro para ele? Depois de 12 semanas, quanto ele vai ter investido? Nitrato, cafeína, você vai fazer isso dentro do seu tema. Sérgio, eu quero falar mais coisa do que está aí. Isso vale para observação para 1 quanto para 2. Ótimo. Não tem problema. Isso é um mínimo, então são os tópicos mínimos a serem abordados. Tem mais coisa para ser abordada. Eu vou falar, por exemplo, sobre efeito estético da creatina. Ótimo. Isso é um plus aí para a sua apresentação. Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Sérgio, pode me colocar na beta-alanina, Karine? Posso. Alguém quer ser voluntário aí para beta-alanina, cafeína? A Karine, você pediu bicarbonato? Não, você pediu beta? Pediu beta-alanina. Sérgio, Kathleen pode ficar em cafeína. Cafeína. Posso ficar em creatina? Posso fazer contigo, Flávia? Sofia aqui. Pode sim. Tá bom. Kathleen, cafeína. Nitrato e bicarbonato. Tem algum voluntário ou voluntária? Eu queria fazer cafeína também. A Luísa. Luísa, então você entra junto com a Kathleen, tá? E aí depois vocês organizem melhor isso lá no grupo do WhatsApp, tá? Alguém interessado no nitrato, vou fazer propaganda do nitrato. Nitrato a gente encontra em beterraba, rúcula, né? Interessante para atividade aeróbica, né? Bicarbonato, de todos esses suplementos aqui, é o que tem o menor custo de prescrição.
né? Mais fácil acesso. E eu diria que é uma opção melhor do que a beta-alanina, caso você opte por esse tipo de suplementação. Tá? Alguém interessado em algum desses dois? Em relação a A2, tá? Como essa é uma temática importante, mesmo que não tenha gente para fazer o seminário desses dois, tá? Eu faço ele, eu completo ele com uma apresentação na hora, tá? E uma das referências que vocês têm disponível é essa daqui, que está na apresentação, mas eu recomendo que vocês utilizem outras também, como, por exemplo, até o próprio livro lá da Estratégia de Nutrição e Suplementação no Esporte já traz uma boa quantidade de informação, principalmente para aqueles mais clássicos, como cafeína e creatina. Tá? Nitrato e bicarbonato de sódio não tem tanta informação lá, não. Tá? Bom, tá aqui o link do grupo do WhatsApp. Tá? Depois eu vou transformar outras pessoas em administradores, por enquanto só estou eu. Tá? Tem aí o QR Code. Tá? Todo mundo aí da turma já está no grupo? Sim, eu já estou. Bom. Dúvidas e expectativas sobre a disciplina? Ah, eu não falei de A3, né? Aqui, A3. Ah, Sérgio, eu vou fazer A3. Tudo bem, prova valendo 10 pontos. Simples assim. E aí a prova não vai ser sobre os temas de seminários, e sim sobre aquilo que a gente trabalhou na disciplina. Um detalhezinho que todo mundo pergunta sobre os seminários. Todo mundo precisa falar, todo mundo precisa apresentar, todo mundo precisa aparecer? Não. A forma de organização dos seminários é com vocês. Tá? Tudo bem? Posso passar para a revisão de hoje? Vamos lá. Só mais uma coisinha, Sérgio. Tudo bem o grupo da 2 ficar com 4 integrantes? Não tem problema não, acho que até 4 eu acho que dá sim, pelo Tá número ótimo, de então. pessoas. Tá? Tá bem, obrigada. Porque até 4 dá para fluir. Tá? Mais alguma coisa? Então, vamos lá, vamos seguir para revisãozinha, ó. Bem básica, bem tranquila. Tá? Como a gente contrai um músculo esquelético? Então, como que vai ser realizada essa contração? Aqui está o link do vídeo que eu uso lá na disciplina de fisiologia, de cada um desses dois vídeos. Tá? E aqui estão os prints interessantes para a gente. Tá? Bom, para contrair um músculo, para contrair um músculo esquelético, eu preciso despolarizar a membrana. Para despolarizar a membrana da fibra muscular, eu preciso primeiro comandar. Como a gente está falando só de músculo esquelético, eu estou falando do córtex motor. Então, essa região aqui, que é o córtex motor, né, dos dois lados, é ela que vai comandar grosseiramente a musculatura esquelética. A gente tem essa informação saindo do córtex motor e passando por outras regiões do cérebro, como, por exemplo, o cerebelo. Tá? Quando chega lá no cerebelo, a gente tem uma coordenação de alguns movimentos. Tá? E também essa informação ela vai passar pelo tronco cerebral e pela medula. Alguns movimentos eles são treinados tantas vezes que o indivíduo ele não precisa pensar em fazer um movimento. Provavelmente a maioria de vocês anda de bicicleta. Quando vocês andam de bicicleta, vocês não precisam ficar olhando para o pedal, você não precisa ficar olhando para cada uma das partes do seu corpo que está em movimento, porque o movimento ele já foi muitas vezes repetido e esse movimento ele já flui naturalmente. Quando eu falo que flui naturalmente, significa que eu não preciso de um controle consciente e voluntário tão alto assim. Então, eu não dependo tanto do meu córtex motor e dependo, sim, de outras regiões, principalmente medula, tá? Para coordenar bem esse movimento junto com o cerebelo. Tá? Então, o que a gente quer com o treinamento muscular?
Uma das coisas que eu quero com o treinamento muscular é fazer com que a repetição gere memória do controle daquele grupamento muscular. E se eu estou falando de memória, eu estou falando de neurônios, eu estou falando de conexões entre neurônios. Por exemplo, basquete. O sujeito vai lá, né, eu lembro na época que eu treinava, na época de infância, ali, adolescência, errou a bandeja, faz mais 30. Errou a bandeja do lado esquerdo, faz mais 30. Errou no meio do jogo, depois do jogo faz suicídio. Então, o que significa isso? Significa que você vai repetir tantas vezes o movimento até um momento que esse movimento não vai precisar ser pensado. A primeira vez que um jovem vai fazer uma bandeja no basquete, ele olha para o chão, ele conta as passadas, ele pensa em como que ele vai segurar a bola para levantar e arremessar ali na quina do quadradinho, na tabela. Então, a primeira vez que você vai aprender um novo esporte, você precisa pensar, refletir sobre aquilo. Então, a gente está falando de, principalmente, atividade de córtex, né? Agora, quando o indivíduo está bem treinado, ele nem pensa naquilo. Por exemplo, no boxe, né? Provavelmente vocês acompanharam aí a luta do Whindersson Nunes com o Popó. Foi mega assistido, ficou super famoso aí, mais famoso ainda depois dessa luta, o Popó. O Popó, ele já está tão bem treinado que numa entrevista ele fala, o Whindersson Nunes às vezes ele fazia um movimento que naturalmente já me levava a querer dar uma determinada sequência de golpes ali que provavelmente ia levar ele a nocaute. Só que aí eu tinha que me conter para não fazer isso, porque a gente estava numa luta de apresentação. Então, isso é o que é esperado para um atleta de alto rendimento. Já o Whindersson Nunes, que é um desportista, ele não começou a treinar agora, ele já treina já há alguns anos, é um desportista, ele em algumas situações ele precisa pensar sobre o que vai fazer, né? Então, isso é uma característica que vai diferenciar um desportista de um atleta e está ligado com antes de contrair o músculo, como que você vai coordenar a contração dos músculos para executar os movimentos da melhor forma possível. Bom, independente de você pensar para executar o movimento ou ser um movimento praticamente autônomo, com muita resposta medular e também cerebelar, o princípio básico de passagem de informação do neurônio motor para a fibra muscular é exatamente a mesma. Não faz diferença se você treina há 10 mil horas o arremesso do lance livre ou se você está fazendo um arremesso de lance livre da primeira vez hoje. Não faz diferença se você está desde os 15 anos de idade fazendo leg press ou se você vai fazer o leg press pela primeira vez hoje. A comunicação final entre o neurônio motor e a fibra muscular ocorre exatamente da mesma forma. E como que ela ocorre? Ela ocorre da seguinte maneira. Primeiro, o neurônio precisa ficar despolarizado. Quem despolariza a membrana do neurônio é a bomba de sódio e potássio. Então, o neurônio motor que vai se comunicar com a fibra muscular, ela precisa estar despolarizada. Para quê? Desculpa, ela precisa estar polarizada. Porque ao despolarizar, eu tenho a passagem da informação. Então, o estado de repouso é um estado de repouso polarizado. O momento de comunicação é um momento despolarizado. Então, os neurônios e também a fibra muscular vão estar o tempo todo oscilando entre polarizado, despolarizado, polarizado, despolarizado. Eu vou ampliar a imagem aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui. A dinâmica elétrica do neurônio é exatamente essa daqui, ó. Vai num potencial muito baixo, bastante negativa, depois ela sobe, depois desce de novo e fica oscilando. Se eu acompanhar eletricamente um neurônio motor durante a prática de um exercício físico, ele está assim o tempo todo, sobe e desce, o gráfico sobe, desce, depois sobe de novo, desce, e assim sucessivamente. Quem garante o repouso da célula? Bomba de sódio e potássio, colocando 3 de sódio para fora e 2 de potássio para dentro. Isso faz com que a célula fique negativa em relação ao meio extracelular.
Quando eu tenho a necessidade de passar essa informação, ou seja, de despolarizar essa membrana, quem vai atuar são os canais de sódio. O canal de sódio se abre, o sódio entra, tem carga positiva, então ele vai levar cargas positivas para o neurônio. E isso vai despolarizar a membrana. Tá? Então, a membrana que estava polarizada, bastante negativa, ela vai caminhar para o sentido positivo. Então, ela vai sair de um polo e vai em direção ao outro, passando pelo nulo no meio do caminho. Então, ela está, nesse momento, despolarizando. Bom, ela despolarizou. Depois que ela despolariza, isso gera abertura de canais sucessivos de sódio. Esses canais de sódio, que são os canais em verde, eles vão abrindo repetidamente até que todo o neurônio vai se despolarizando até chegar lá no terminal nervoso. Bom, logo após a despolarização, vem a repolarização. Como é que funciona isso? Os canais de potássio se abrem, potássio que tem carga positiva sai da célula. Essa célula, então, repolariza. Quando ela repolariza, ela volta para o estado elétrico do repouso. Marina fazendo graça aí. Bom, conforme esse processo vai progredindo, vai se propagando ao longo da membrana, a gente vai levar essa despolarização até a junção neuromuscular. Como é que funciona isso? Lá no terminal nervoso, a gente vai encontrar vesículas que contêm o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, que no caso do músculo esquelético é a acetilcolina, ele vai cair na junção neuromuscular e vai falar para a célula muscular, ó, despolariza também. E aí, a célula muscular, ao se despolarizar, eu vou ter uma série de eventos que vão culminar com a contração do músculo. Tá? Então, esse primeiro vídeo aqui, ele vai mostrar como que ocorre esse controle do neurônio até se comunicar com o músculo. Tá? Vamos lá, vamos assistir esse vídeo para ver os detalhes de tudo aquilo que eu falei para vocês. Vou abrir aqui no YouTube. How does the pain experience Janela. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, ó,
Opa, não aparece tudo. Tem que usar o... Aqui a gente tem a bomba de sódio e potássio, que vai colocar, vocês vão reparar no vídeo que ela está o tempo todo atuando com gasto de energia, tá? Jogando 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, garantindo essa diferença de cargas que é característica do repouso. Então, cada ciclo dela, um ATP consumido. Então, 2 observações. Primeira, quando a gente estiver falando lá sobre gasto energético, né, numa das aulas a gente vai falar sobre calorimetria, a gente vai falar sobre gasto energético. A gente vai ver que o gasto energético de alguns tecidos são maiores. Quais são os 3 principais locais de gasto energético no nosso corpo? Fígado, neurônios, sistema nervoso, né, e músculo esquelético. Uma das características que mais faz com que a gente gaste energia no sistema nervoso é esse mecanismo que eu estou mostrando para vocês. Então, bomba de sódio e potássio, essa movimentação toda, ela precisa, para acontecer, de consumo de ATP. Tá? Bom, esse mecanismo da bomba de sódio e potássio que eu estou mostrando aqui, ele vai acontecer também lá na fibra muscular. A gente também tem bomba de sódio e potássio, eu também vou encontrar esse ciclo de consumo de ATP. Tá? Bom, outra característica importante, essa bomba de sódio e potássio, ela faz com que tenha muito sódio fora da célula e muito potássio dentro da célula no repouso. Quando eu abrir cada um dos canais, o canal de sódio e o canal de potássio, respectivamente, eles vão permitir a movimentação desses átomos da onde eles estão mais concentrados para onde eles estão menos concentrados. O que eu falei antes na apresentação? Quando o neurônio é estimulado, a gente tem canal de sódio sendo aberto, e isso faz com que os átomos de sódio entrem na célula, mudando o potencial de membrana. E isso vai acontecendo progressivamente ao longo de todo o neurônio. Notem que a bomba de sódio e potássio não parou em momento nenhum. Bom, então, o que a gente viu? O sódio entra, isso é propagado ao longo do neurônio e depois a gente vai ter a saída de potássio pela abertura dos canais de potássio. A bomba de sódio e potássio, então, ela vai continuar funcionando o tempo todo e vai reorganizar esses eletrólitos, esses átomos, para que no próximo estímulo, isso tudo se restabeleça. Esse processo todo ocorre muito rapidamente. A gente está falando de milésimos de segundo. Tá? E aqui a gente tem um esquema que mostra isso.
No caso da fibra muscular, o que a gente vai ter não é uma sinapse, sim uma junção neuromuscular. Vai ser neurônio se comunicando com fibra muscular, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas o mecanismo é exatamente o mesmo. A despolarização vai até o terminal nervoso, as vesículas que contêm a acetilcolina vão liberar o seu conteúdo na junção neuromuscular. Quem sinaliza isso é o cálcio extracelular. Vai entrar aqui no terminal e vai provocar a saída das vesículas. Quando o sódio ele entra na célula pós-neurônio motor, esse sódio vai provocar a despolarização da célula seguinte. No caso da célula muscular, a célula muscular vai ter sua membrana despolarizada e isso também vai se propagar ao longo de toda a membrana, levando essa variação de potencial até o retículo sarcoplasmático, que é onde a gente vai ter a saída de cálcio necessária para a sinalização da contração do músculo. Dúvidas, perguntas? Dúvidas? Sem perguntas, tranquilo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte. Não é melhor fazer do outro jeito. A cara aqui vai ficar atrapalhando. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso segundo vídeo que vai mostrar o que está acontecendo no músculo, que é o que é mais importante para a gente na aula de hoje. Então, a gente tem a junção do neurônio com a célula muscular. Aqui em azul, nem roxo, a gente tem o retículo sarcoplasmático, que é onde o cálcio vai ficar estocado. Cálcio esse que só vai sair daqui quando a variação do potencial de membrana chegar até essa periferia, até essa proximidade aqui. O cálcio que cai no citoplasma, ele vai interagir com a molécula de troponina, aquele pessoal que estudou lá bastante fisiologia que achou que nunca mais ia ver isso, ó. O cálcio se liga na molécula de troponina que está ligada na actina e na miosina, na actina e na tropomiosina, tira a tropomiosina da frente do sítio ativo de actina, fazendo com que as cabeças de miosina possam, então, se ligar. Quando a cabeça de miosina se liga, o que ela faz? Ela permite o movimento de contração muscular. E aí, todos os retículos sarcoplasmáticos, todos os sarcômeros se contraem e, por fim, a fibra e o músculo todo vai se contrair. Tá? Vou colocar o vídeo para vocês. Eu lembro disso, professor. Eu lembro do seu desenho no quadro e tudo. Lembra do desenho? Então, Lembro. vamos lá, vamos ver o vídeo aqui pra gente.
Vamos lá. Aqui do início. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os limites de cada sarcômero. Fixado no sarcômero, a gente tem os filamentos de actina, e no centro a gente tem os filamentos de miosina. As cabeças de miosina vão puxar em ambas as direções os filamentos de actina, fazendo com que o sarcômero encurte. Então, é isso que provoca a movimentação do músculo. Para ter essa ligação, é preciso que o sítio ativo de actina fique exposto. É por isso que o papel do cálcio é importantíssimo. Ele vai ajudar a tirar, vai sinalizar que a miosina precisa sair da. Para aqui. Para ter contração, eu preciso gastar energia antes de começar essa contração. Em vários locais, como a gente já viu, lá na bomba de sódio e potássio, lá no neurônio. Tá? Aqui no músculo a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar esse ATP, que vai ser ligado à cabeça de miosina e vai permitir que ela possa se ligar ao sítio ativo de actina. Se eu não tiver ATP, eu não vou conseguir fazer a primeira ligação. Quem dirá fazer a movimentação? Então, para ter a contração, eu gasto ATP antes. ADP e fosfato na cabeça de miosina. Aí agora eu posso ligar os sítios ativos. Para essa cabeça de miosina se ligar no novo sítio e continuar puxando, eu preciso liberar esse ADP e fosfato e pegar uma nova molécula de ATP para repetir o ciclo. Nessa posição que a gente está vendo aqui, o músculo está relaxado, porque a tropomiosina está na frente do sítio ativo de actina. Quem vai controlar isso daqui é a molécula de troponina. Quando que ela vai atuar? Quando o cálcio se ligar nela. O cálcio se ligou na troponina, tropomiosina é retirada da frente do sítio ativo de actina, a miosina vai lá, se liga e permite então a contração. Lá, com o sítio exposto e a ATP presente, eu vou ter as pontes cruzadas, eu vou ter a contração muscular. Para onde vai esse cálcio?
esse cálcio que estava na contração, ele retorna para o retículo sarcoplasmático, ele vai ser um tempo todo renovado. Quando eu tenho a necessidade de contrair o músculo, ou seja, quando a membrana muscular ela é despolarizada, essa despolarização ela sinaliza para o retículo sarcoplasmático que os canais de cálcio, voltagem independente, devem se abrir. Aí o cálcio sai do retículo sarcoplasmático e vai em direção ao citoplasma da troponina. Vamos lá. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas? Dúvidas, perguntas? Então, ó, com isso, como ninguém tem dúvidas, eu vou finalizar o nosso conteúdo de hoje. Então, ó, o que a gente viu hoje? Como a célula se contrai, como que a célula é comandada a contrair. Ou seja, a gente vai novamente na próxima aula, eu não vou mostrar esse vídeo de novo, não vou falar do mecanismo celular de contração, mas a gente vai resgatar alguns desses conceitos, onde tem gasto de ATP, como que é feito esse controle, como que esse movimento é coordenado. Né? Porque na próxima semana, a gente vai estar aqui, ó, controle neuroendócrino do metabolismo energético. Então, eu sei que tem gasto energético, aí agora a gente vai entender melhor como que é feito todo esse controle neurológico, endócrino, do metabolismo energético do músculo esquelético. Tá? Para a gente entender como que eu consigo manter essa contração atuando ainda viril, fazendo com que o exercício físico se mantenha. Tá? Turma, dúvidas, perguntas sobre a disciplina? E aí, como é que está a expectativa de vocês? Tô animada. Animado? O momento é esse, Sofia. Vocês vão ver, para o pessoal que curte mesmo a nutrição esportiva, né, é a galera que vai sair da graduação, vai fazer pós-graduação e tal, talvez vá parar em alguma das instituições que eu dou aula e tal, apesar que agora vou fazer um contrato de exclusividade só com a multimédia em relação às pós-graduações, mas vocês vão ver que isso que eu vou falar para vocês tá lá na pós-graduação. O aluno que não quer trabalhar com isso, que fez a graduação e não está fazendo em tópicos, ele não vai ver quase nada do que a gente vai debater hoje. Né? E a gente, ao longo da disciplina, hoje não, ao longo da disciplina. Né? Então, vocês vão sair com um material muito atual e, dependendo de como seguirem os nossos debates dentro da disciplina, vocês vão sair daqui muito capacitados para ter uma boa atuação dentro da nutrição esportiva. Tá? Professor, bom dia. Aqui é a Renata. Tá ouvindo? Fala, Renata, estou te ouvindo. Então, não, deu um pane aqui na minha cabeça. Eu creio que eu já tinha feito esse tópico, mas é porque algumas coisas nós vimos em fisiologia, né? Fisiologia 1. Isso. Aí eu fiquei, gente, será que eu já fiz? Eu entrei no sistema aqui e não tem nada a ver. Mas foi... E também, se eu não me engano, o trabalho também foi sobre algum esporte, né? Sim. Então, o que a gente tem de diferença em relação à fisiologia 1? Em fisiologia 1, a gente teve o quê? 2 aulas, 3 aulas de nutrição esportiva, de fisiologia esportiva.
né, de fisiologia do esporte, do exercício. Aqui a gente vai ter um semestre tudo, então a gente vai aprofundar muito. Por exemplo, esses 2 vídeos que eu mostrei para vocês aqui rapidinho, que foi uma revisão, são 2 aulas lá da fisiologia, né? Então a gente aqui, eu resumi só para relembrar vocês, mas a gente vai ter um aprofundamento muito grande dentro da fisiologia do esporte, né? Então, entendi. Só foi uma dúvida minha mesmo, mas eu já vi que não é. E uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui, que não dá para fazer lá em fisiologia, é debater também um pouco sobre a prescrição. Por quê? Dentro da fisiologia 1, né, pelo menos da fisiologia dos sistemas, eu não sei qual foi o tipo de fisiologia que você fez, né? Quem fez fisiologia dos sistemas, fez fisiologia junto com outras graduações, fez junto com enfermagem, junto com odonto e tal. Ali não tem muito espaço para a gente debater alguns temas de nutrição e muito menos ficar falando sobre prescrição, recomendação, coisas desse tipo, né? Não sei se foi esse o caso. Eu acho que foi sistêmica, né? Se eu não me engano, tinha uma turma de educação física junto também. Então, quando é junto com outros cursos, não dá para a gente ficar falando muito sobre, por exemplo, dose de recomendação de ergogênicos, porque isso é uma atividade privativa do nutricionista, então não dá para a gente ficar ampliando esse conhecimento para outras cadeiras, né? Então, sim, entendi. Isso é uma coisa bem legal que a gente vai ter nessa disciplina. Alguém está fazendo nutrição esportiva lá com o Gustavo? Queria fazer, mas não tá na minha grade. Não existe essa possibilidade de puxar, que nem tem no meu fluxograma. Então, é uma outra questão que eu esqueci de falar lá no início da aula, né? O pessoal do currículo mais novo tem essa disciplina de nutrição esportiva como parte da grade integrante, obrigatória, né? O pessoal dos currículos mais antigos, lá, o pessoal lá 2019, 18, 17 e tal, não tem isso, então depende do tópico para conseguir acessar esse conhecimento, que é o seu caso, por exemplo, Sofia, né? É o caso, por exemplo, da Márcia, é o caso do pessoal que tem currículos mais antigos, né? Então, esse tópico também é uma forma de vocês ficarem pareados com um aluno do currículo novo. E a gente vai ter uma boa quantidade de debates sobre prescrição, sobre a intervenção nutricional. Show, ainda bem, né? E aí, por isso que eu falo que quem não está fazendo agora vai demorar muito para abrir de novo. Então, provavelmente vai ficar com esse déficit, né? Mas, se for parar para pensar, se o sujeito quer ir trabalhar lá com produção de alimentos, quer trabalhar com políticas públicas de saúde, não vai ter problema algum. Isso não vai carecer da sua atividade profissional. Agora, se você quer trabalhar, eu não quero trabalhar com esporte, mas eu quero trabalhar com atendimento ambulatorial, com diabético, com hipertenso e tal, você vai encontrar na sua trajetória profissional paciente que está utilizando do exercício físico como uma ferramenta terapêutica para tratar a síndrome metabólica. Então, vai chegar um ponto em que você vai precisar usar de alguns conhecimentos da área de nutrição esportiva com esse paciente, né? Então, eu acho que para a clínica, em geral, é interessante fazer esse tipo de disciplina. Bom, tudo certo, gente? Dúvidas? Acho que hoje é o único dia que a gente vai terminar a aula mais cedo, sabia? Porque eu não sei se vai entrar muita gente, então não Essa quero... aula termina meio de 40, Sérgio? Não, essa aula, se não me engano, é de 2 tempos, termina meio-dia. Que é de 10h10 até 11... Não, termina 11h50. E, Sérgio, alguém pegou o tema de futebol? Porque eu caí aqui na internet, que eu estou no celular. É você então, Renata. Então tá. Então, Renata está com o tema de futebol. Quando surgirem mais alunos ou mais gente interessada nesse tema, é só chamar a Renata lá no grupo do WhatsApp. Tá ótimo. E também, você chegou a comentar de alguma aula que vai ter presencial, é isso?
Não vai ter aula presencial. O que eu estava falando é que eu sinto falta exatamente da aula presencial, ainda mais em disciplinas que têm um peso alto, né? Que aí facilita mais a troca quando a gente está presencialmente. Outra coisa, Renata, você viu que A2 são os temas de ergogênicos, né? Isso. Você tem interesse por bicarbonato ou nitrato? São os dois tópicos sem aluno. Tá, já tá rolando uma lista já no grupo do WhatsApp. Todo mundo já tá colocando os nomes. Depois a gente te passa. Tá ótimo. Sim. Melhor, então. Tá ótimo. Então, para manter minha palavra, eu estou liberando vocês 3 minutos antes do horário. Tá? Tá ótimo. Obrigadão, Sérgio. Gente, um beijo, um abraço. A gente se vê semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Boa semana. Beijinho, tchau. Pelo Canvas, hein? Lembre-se, pelo Canvas. Pelo Canvas, se Deus quiser. Vamos ver se ele aparece. Beijo, tchau.